Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Boa tarde aos alunos que nos assistem, aos tutores de sala. Vamos iniciar hoje a nossa segunda aula da disciplina Gerenciamento de Resíduos Industriais do nosso curso Técnico em Meio Ambiente. Comigo hoje está a professora Isadora, professora assistente oficial da nossa disciplina. Boa tarde, professora Isadora. Boa tarde, professora Camila. Boa tarde, alunos. Eu sou a professora Isadora e vou estar aqui com vocês nessa disciplina de Gerenciamento de Resíduos Industriais. Não pude estar na aula passada, mas de aqui por diante estaremos juntos aqui na interação com a professora Camila. Isso mesmo. Vamos solicitar a professora Isadora para ela apresentar um pouquinho a formação dela, né? Que na aula passada a gente não tinha o professor Igor, a gente acabou apresentando o professor Igor. Professora Isadora, pode falar um pouquinho da sua formação? Bem, gente, eu sou geógrafa, licenciada e bacharel em Geografia pela Universidade Federal de Rondônia. Tenho pós-graduação em Auditoria e Perícia Ambiental pela Unintes Uniron e também pós-graduação em Saúde do Trabalhador pela Faculdade Noroeste de Minas, a FINOM. Né? Hoje, atualmente, sou geógrafa no governo do estado, já trabalhei com a cartografia do censo 2010 no IBGE e espero poder estar compartilhando esses conhecimentos junto com a professora Camila, que é engenheira ambiental, com vocês aqui nesse curso, nessa disciplina de gerenciamento de resíduos industriais. Muito bem, professora Isadora. Agora vamos iniciar a nossa segunda aula, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os modelos de desenvolvimento socioeconômico e os resíduos industriais. Vamos aqui na lousa dar uma olhadinha. Bom, vamos começar com os objetivos da nossa teleaula, né? Vou ler aqui para vocês os objetivos. Hoje, o que a gente espera com essa teleaula? Conhecer, né, os modelos de desenvolvimento socioeconômico existentes e a sua viabilidade ambiental. Também nós vamos entender um pouquinho o conceito de sustentabilidade ambiental, né? A gente viu na aula passada um pouquinho sobre a sustentabilidade, foi uma coisa bem rápida, né? Hoje nós vamos adentrar e explicar direitinho para vocês o que é a sustentabilidade ambiental, né? Os pilares em que ela se apoia, para ficar bem claro esse conceito para vocês. Eu acredito que como técnicos em meio ambiente, né, essa disciplina é só um módulo complementar que vocês estão fazendo, vocês já devem ter algum conhecimento a respeito da sustentabilidade, mas nós vamos estar passando aqui para vocês mais um pouquinho sobre esse assunto, ok? E o nosso terceiro objetivo será aplicar as ações de sustentabilidade ambiental no âmbito dos resíduos industriais, já que a nossa disciplina trata exatamente do gerenciamento dos resíduos industriais. A gente viu um pouquinho na aula passada a evolução, né, do contexto ambiental, tudo que o mundo e o Brasil precisou passar, os marcos, né, que tivemos com os eventos ambientais, até chegar nos dias de hoje. A gente vai fazer esse contexto, né? Hoje nós vamos explicar os modelos de desenvolvimento que já existiram e qual é o atual que nós estamos hoje. Tudo isso para a gente chegar a um gerenciamento de resíduos industriais e vocês entenderem o processo como um todo, né? Vamos dar um prosseguimento. Bom, hoje, basicamente, nós vamos ver o desenvolvimentismo e o conservacionismo, né? Eu vou explicar para vocês a diferença de um e de outro, e para vocês entenderem que modelo já foi utilizado, que modelo se utiliza hoje, qual dos dois tem a maior viabilidade ambiental, o que um é prejudicial, no que o outro é prejudicial, né? Vamos tentar delinear essas diferenças entre um e outro para ficar bem claro para vocês. São dois modelos bem importantes, a gente está sabendo o conceito deles e aplicar eles no dia a dia. E depois na aula atividade a gente vai fazer uma atividade bem bacana com vocês para vocês já saberem diferenciar. Fiquem à vontade para participar com a gente pelo chat, tá bom? E aí vão mandando já as dúvidas de vocês, ok? Como eu disse para vocês, a gente vai ver o desenvolvimentismo e o conservacionismo. Dentro do desenvolvimentismo, o que a gente pode dizer assim, basicamente, né? É uma corrente de pensamento. O que essa corrente de pensamento nos traz? Ela subordina a capacidade humana de conservação dos recursos naturais
as exigências do desenvolvimento socioeconômico, né? O que seria isso? O desenvolvimentismo ele traz basicamente a capacidade humana da conservação dos recursos versus o desenvolvimento socioeconômico. Na época do desenvolvimentismo, nós não tínhamos muito essa preocupação, né? A preocupação era o desenvolvimento socioeconômico. A gente vai ver o que isso gerou ao longo do tempo. O nosso outro tópico é o conservacionismo, que também é uma corrente de pensamento que subordina, mas ele vai subordinar o desenvolvimento socioeconômico à capacidade humana de conservação dos recursos naturais. Vocês conseguiram perceber que um vai contra o outro, né? Que enquanto um traz a capacidade humana de preservar os recursos naturais para a conservação, né, deles, de pensamento, e o outro vai do modelo socioeconômico, é uma vertente contrária da outra. Enquanto um visa o modelo socioeconômico, o outro visa a capacidade de conservação dos recursos naturais. É basicamente a diferença. Sei que pode ficar um pouco confuso agora no começo, mas agora a gente vai explicar um a um direitinho e vocês vão conseguir entender melhor. Começando aqui pelo desenvolvimentismo. É o modelo mais antigo, né? Ele é utilizado desde o início da história da humanidade. Foi um dos primeiros modelos a ser formulados, né, pela humanidade. Ele traz o conceito de resíduos como sendo materiais excedentes de cada processo produtivo que eram simplesmente descartados, né? Eles não tinham aquela visão que eu falei para vocês na aula passada, que é a visão que a gente tem que começar a ter a partir de agora, de fazer a reutilização, reciclagem, um processo mais limpo e um projeto mais limpo. Esse não era a visão do desenvolvimentismo, né? A visão dele era basicamente o resíduo como material excedente que deveria ser simplesmente descartado, que na louça, né? Eles acreditavam que o meio ambiente se encarregava de absorvê-los, basicamente acreditava que isso seria... não teria problema, né, em estar descartando esses resíduos no meio ambiente, né, como sendo um recurso renovável para sempre, então não teria. E este modelo, à época, ele se mostrou um modelo razoável, né? Por quê? Porque não havia a percepção da poluição. Ou seja, as pessoas nessa época, eles não tinham em mente a poluição. Era um modelo novo. A gente sabe que para a gente ter a percepção da poluição, há que se ter um tempo, né? A partir do início das atividades industriais ou das atividades potencialmente poluidoras, tem o fator tempo para começar a se perceber que degradação ambiental aquilo vai causar, qual que é a poluição que aquilo vai causar. Por isso que não se percebeu a época com tanta facilidade, com tanta rapidez. Então a gente vê que, por essa época, ele se mostrou um modelo razoável. Porque não havia poluição, ela começou a ser formada gradativamente, né? E aí, professora Isadora, o que você acha desse modelo desenvolvimentismo? Exatamente, professora Camila, o que a senhora acabou de abordar, a gente pode fazer um link com o conteúdo da aula passada. Se a gente for e rever, né, fizer uma revisão no que foi dado da aula passada, falado de toda a crise ambiental, das indústrias, as fábricas, só visando o lucro, visando produzir cada vez mais, né, cada vez mais angariar recursos e não se preocupava com o meio ambiente. Justamente esse modelo era o modelo que vigia, né, que era vigente naquela época onde ocorreu aquela série de desastres, mais ou menos meados do século XX até a década de 70, 80, era justamente esse modelo que a professora Camila acabou de explicar, onde a produção, o lucro, né, era a principal preocupação e não havia nenhuma preocupação com a escassez de recursos naturais e com a poluição do ambiente. Então, revendo, a gente pode ver que esse modelo realmente ele chegou em um nível que já não se dava mais para sustentar ele como um modelo principal de desenvolvimento. É isso mesmo, né, gente? A gente viu também que, devido aos acidentes, começou a ter essa percepção ambiental, né? E os acidentes foi exatamente quando eles começaram a perceber essa poluição, essa degradação ambiental, né? Mas vamos dar prosseguimento aqui no desenvolvimentismo. Bom, aqui eu conceituei ele para vocês, né? Ele é um tipo de política econômica que é baseado na meta de crescimento, da produção industrial e da infraestrutura. Tem a participação ativa maior de quem? Do Estado, né, gente? Como base da economia e o consequente aumento do consumo.
Bom, basicamente o conceito do desenvolvimentismo seria esse, né? É uma política de resultados e ela foi aplicada essencialmente em sistemas econômicos capitalistas. Ou seja, a gente pode enquadrar aqui o nosso país, né? No Brasil. A gente vê, nós conseguimos perceber que no Brasil, à época, como eu mostrei para vocês, que também tivemos diversos acidentes aqui no Brasil, relatei para vocês 2, mas se vocês procurarem, né, fizerem uma pesquisa na internet, vocês vão encontrar vários outros acidentes que nós tivemos, que degradou o meio ambiente, e nós podemos perceber que é básico dos sistemas econômicos capitalistas, né? O desenvolvimentismo. Por quê? O capitalismo, ele visa a economia, geração de lucros, né? Então, o desenvolvimentismo era excelente para esse tipo de modelo econômico. Bom, o desenvolvimentismo, ele vai depender basicamente de quê? Suprimento inesgotável de energia e de matéria. É aquilo que eu falei para vocês, que a gente não se pensava que os suprimentos um dia iria acabar, acreditava-se que sempre teríamos insumos, né, para estar suprindo a nossa produção, e por isso o suprimento tinha que ser inesgotável. E eles acreditavam numa capacidade infinita do meio de reciclar a matéria e absorver os resíduos. É aquilo que eu falei para vocês, não tinham percepção da poluição. Eu coloquei aqui para vocês uma figura, mas vocês podem estar vendo melhor essa figura também no caderno de vocês, né? Que é o processo produtivo, o uso de recursos naturais, os processos produtivos, produtos e serviços e o consumo. Ambos, vocês podem perceber aqui, ó, nas setinhas, né? Ambos geravam resíduos e impactos. Vocês conseguem perceber a diferença daquilo que eu mostrei para vocês na aula passada? Que eles não tinham reutilização e reciclagem, não utilizavam um processo limpo, nem um projeto limpo. Lembre-se sempre desses 3 tópicos, né? Eles não utilizavam todo o processo produtivo, todos os usos de matéria-prima sempre geravam resíduos e impactos. E eles acreditavam nesse potencial infinito do ambiente de estar se recuperando, né? Eles acreditavam que o ambiente tinha essa possibilidade. Então começou a perceber essa poluição e ver que o ambiente não tinha possibilidade de recuperação com a carga de poluentes que eram lançadas no meio ambiente. Então, o que aconteceu? Com o passar dos anos, crescimento populacional, né, voltando àquele equilíbrio da população, né, que conforme vai aumentando, maior utilização de recursos naturais e maior a poluição. Eles começaram a observar um ambiente finito e, com isso, foi conceituado o impacto ambiental. Só a partir desse momento que eles puderam observar que o ambiente estava sofrendo um impacto negativo, né? A gente sabe que tem um impacto ambiental positivo e negativo. Nesse caso, o impacto ambiental era negativo. Ele vinha degradando o meio ambiente, trazendo a poluição e os acidentes, incomodando também as pessoas. Trouxe algumas mortes, né, consequentemente, e por isso começou a se alertar, né? Peraí, o ambiente é finito, a gente tem que tomar um certo cuidado com esses resíduos que estão sendo gerados. E por fim, vou conceituar aqui impacto ambiental para vocês. Essa conceituação vocês encontram na resolução número 1 de 1986 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, né? O que seria o impacto ambiental na resolução? É qualquer alteração das propriedades físico-químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população. As atividades sociais e econômicas também, a biota, as condições estéticas e sanitárias, né, do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Vocês podem ver a resolução, a data 1986, bem próximo àqueles acidentes que aconteceram, né? Então a gente pode começar a perceber como é que eles começaram a conceituar o impacto ambiental, né? Foi a partir de experiências desastrosas, né? Então a resolução CONAMA traz essa explicação. No livro de vocês, que vocês podem acompanhar também, tem todas essas legislações para vocês acompanharem direitinho, né? Tá podendo ler e se inteirar melhor, até para as atividades de vocês, quando forem a campo de trabalho, tá podendo embasar o trabalho de vocês. Bom, com o desenvolvimentismo, então, eles começaram a perceber isso aqui, um acúmulo de resíduo. E o impacto na saúde
e qualidade ambiental. Eu trouxe aí uma foto para vocês, não sei se dá para perceber muito bem, é uma lagoa com vários peixes mortos, né? E as pessoas fazendo a retirada desse peixe. É isso que a gente encontrava à época, né? O lançamento de resíduos em corpos hídricos, a poluição, a mortandade, né? Tanto dos peixes como os outros animais que também sobreviviam desses peixes, e até o ser humano, né? Que alguns se alimentavam da pesca, e tinha esse problema. Nesse caso, gente, da poluição dos corpos hídricos, fora a poluição atmosférica, que trazia problemas respiratórios à população em torno, né, a poluição através dos resíduos sólidos, trazia uma condição sanitária bem ruim para o meio ambiente, né? E a gente vê a proliferação de vetores, trazendo doenças para a população. Então, a gente viu que o desenvolvimentismo, ele foi um modelo econômico que não deu certo, né? Ele não se mostrou, à época ele se mostrou razoável, mas ao longo do tempo ele não se mostrou viável. Por isso que a gente tem que estar sempre vendo o fator tempo, né? Porque o fator tempo vai mostrar pra gente o que é viável, o que não, o que vai trazer a degradação ambiental e o que não. Por isso que hoje a gente já investe em projetos mais limpos. Porque quando você projeta uma atividade, você consegue prever qual o impacto que ela vai causar, se isso vai ser bom ou ruim para o meio ambiente. E aí, professora Isadora, o que você achou do desenvolvimentismo à época? Então, professora Camila, isso daí é muito bom para os alunos refletirem, porque aí a gente começa a associar o contexto ambiental aos determinados modelos, né? Realmente o desenvolvimentismo, ele se tornou, né, quando a sociedade evoluiu, se despertou para a consciência ambiental, ele se tornou um modelo inviável ao perceberem que os recursos naturais eram finitos e que se houvesse só essa produção em massa desenfreada, preocupada apenas com lucro, apenas com produzir, o meio ambiente ele ia falir, né, suas condições de se manter, e nós como população também iríamos ser prejudicados, nossa saúde e nossa qualidade de vida. Então, o modelo desenvolvimentista focado estritamente na produção, no capital, no lucro, ele se mostrou um modelo inviável porque ele não contemplava a preocupação com o viés ambiental, que a gente sabe que é de fundamental importância para o equilíbrio do planeta e para a manutenção da saúde de nós como seres humanos, né, na atualidade. É isso mesmo, gente. E também eu acredito assim, que se a gente parar para analisar, ainda hoje existem empresas, industriários, que ainda utilizam o modelo de desenvolvimento, o modelo desenvolvimentista, né? A gente pode perceber que ainda há empresas que não têm essa preocupação, hoje em dia em menor quantidade, mas a gente ainda encontra empresas que não se preocupam com o meio ambiente e acaba degradando o meio ambiente de uma forma negativa, né? Trazendo prejuízo tanto para a população em torno, quanto para a biota em si. Mas isso a gente vai ver um pouquinho também na aula atividade de vocês de hoje. Bom, agora vamos passar aqui para um novo modelo, que veio depois do desenvolvimentismo, que foi o conservacionismo. Vamos ver o que foi esse modelo de desenvolvimento? Bom, ele começa aqui, a gente começa aqui com a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6.938 de 1981. Interessante depois vocês darem uma lida nessa lei no todo, né? Porque é uma lei muito importante, é uma lei que vai versar e embasar tudo sobre o meio ambiente, né? Pelo menos vocês podem estar se amparando nessa lei em várias atitudes que vocês deverão tomar daqui para frente. O que dizia a Política Nacional do Meio Ambiente, né? Seria a compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e o desenvolvimento de tecnologias orientadas para o uso racional. Isso aqui é muito importante, tá, gente? O uso racional, a preservação e a restauração dos recursos ambientais, com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente. Para resumir, o que a Política Nacional trazia? Como a gente viu, o desenvolvimentismo, ele visava o desenvolvimento econômico, sem se preocupar com a poluição e com degradação ambiental. A Política Nacional do Meio Ambiente, ela veio trazer isso, o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e o meio ambiente. A gente viu lá, né, trazer a compatibilização desse desenvolvimento econômico com a preservação ambiental, protegendo todos
trazendo uso racional e protegendo em si o meio ambiente e os recursos naturais. Bem legal essa Política Nacional do Meio Ambiente, né, professora Isadora? Exatamente, gente. Como a professora Camila muito bem ressaltou, é o marco normativo principal para regular as questões de meio ambiente no Brasil. Foi o marco inicial, depois delas vieram uma série de outras legislações entendendo o meio ambiente como um contexto, né, de relevância, e é bom sempre vocês estarem, como a professora bem disse, olhando ela, porque ela frisa muito esses conceitos de como tutelar o meio ambiente e como levar adiante as atividades industriais, comerciais e outro tipo de atividades que possam estar, né, causando danos ou degradação ao meio ambiente. Então, ela é uma lei fundamental no nosso ordenamento jurídico, que ela vai deixar explícito a questão do desenvolvimento sustentável como viés-chave para a condução das atividades, né, correlatas ao meio ambiente no nosso país. E é nela que vocês vão poder se embasar, né, para fazer os trabalhos de vocês daqui para frente, né? Às vezes tem alguma indústria, alguma atividade que vocês veem que está um pouco fora dessa política, né, nacional do meio ambiente, vocês podem trazer a política e apresentar. Não, não é isso. A gente tem que visar o desenvolvimento econômico mais com a sustentabilidade ambiental. E a própria Constituição da República, né, de 1988, ela trouxe também um capítulo específico do meio ambiente, né, o capítulo 6, o artigo 225, versa exatamente do meio ambiente, que todos têm direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade. Importante isso, né, gente? A coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. É daí que sai aquela definição de sustentabilidade, né? Nós vamos usar hoje preservando para presente e para as futuras gerações. Basicamente isso que veio trazer também a Constituição. É muito importante esse marco da Constituição, gente, porque a Constituição ela é a lei maior do nosso Estado, né? A Constituição da República Federativa. Então, qual é a importância de tais capítulo do meio ambiente? É muito grande, né, gente? Professora Isadora, tem uma importância muito relativa, né? De fundamental importância, relevante, isso mesmo. Exato, professora Camila. E se nós repararmos a nossa Constituição da década de 80, mais precisamente do ano de 88, ela vai ser justamente pós aqueles eventos, aqueles acontecimentos, né, de degradação ambiental, de crise ambiental, que geraram no mundo um despertar para a preocupação ambiental dos estados e, né, da geração de marcos normativos. Então, a nossa Constituição, nossa Carta Magna brasileira, ela teve essa preocupação, né, os legisladores, junto com a sociedade civil, de construir um texto constitucional que contemplasse a questão do meio ambiente, né, tutelasse isso vista das preocupações, dos acontecimentos que já vieram do cenário internacional, despertando para essa necessidade de uma consciência ambiental e uma consciência de sustentabilidade. Uma outra coisa que a professora Camila disse é justamente o artigo que trata do meio ambiente da nossa Constituição, que ele diz justamente é poder do Estado e da coletividade. Nenhum dos dois entes pode se eximir da função de proteger, né, o meio ambiente e preservá-lo, porque muitas vezes a pessoa que não entende, né, que não tem a noção desse contexto legal, pensa que somente ou é poder do Estado e o particular pode fazer qualquer coisa, degradar, e o Estado tem que reparar. Não, é o poder dos dois, tanto o poder público quanto nós, como cidadãos civis, como coletividade, temos que preservar e lutar para garantir a saúde do meio ambiente. E nós, como técnicos em meio ambiente, também devemos prezar mais ainda, né? Fazer essa coletividade valer de fato, né? Trazer realmente essa ideia e esses conceitos, disseminar onde a gente for, né? Dizer, não, gente, não é só dever do Estado, é dever nosso também, então vamos preservar. É aquilo basicamente que a gente falou na aula de atividade, né? Pensar globalmente e agir localmente. A gente faz a nossa parte pensando no todo, depois nos resultados finais. Vamos aqui entender mais um pouquinho do conservacionismo. Aí a gente vê aqui a definição de desenvolvimento sustentável. É o pilar que eu falei para vocês na aula passada, agora eu apresento ele aqui para vocês, né? A utilização racional dos recursos naturais
e controle dos impactos ambientais, originando uma nova percepção ambiental. É a qualidade no processo de desenvolvimento socioeconômico também. Ele traz o pilar que a gente diz, né, que tem que ser um ambiente economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente saudável também, né, gente? É o pilar que a gente tem do desenvolvimento sustentável. É tudo que a gente vem falando desde a aula passada, até chegar nesse conceito de desenvolvimento sustentável, tudo que a gente teve que passar, as crises ambientais que tivemos que sofrer e como que se formou esse conceito, né? Então, para a gente considerar um ambiente, um desenvolvimento sustentável, a gente tem que considerar essas três componentes, né? Tanto o ambiental, o econômico e o social. Nunca esquecendo de nenhum dos dois, porque se você considera um e não considera o outro, não é um ambiente sustentável. Bom, então no setor produtivo, com o conservacionismo, a gente teve uma mudança do processo produtivo, né? As operações com o sistema fechado em relação à geração de resíduos industriais e com a incorporação do reuso e da reciclagem, né? Então a gente vai ter aqui a mesma figura, vocês podem encontrar essa figura também no caderno de vocês, de gerenciamento de resíduos industriais. A gente vai ter aqui o uso dos recursos naturais, os processos produtivos, os produtos e serviços, até chegar ao consumo. A gente vê que é todo um processo produtivo, né, gente? E aqui a gente já vê um novo fator, que é a recuperação do recurso. E aí, então, depois, o recurso que não pôde ser recuperado, não pôde ser reutilizado e reciclado, ele vai gerar o resíduo ou o impacto. Mas vocês conseguem perceber que só com essa recuperação do recurso, parte dos insumos volta, reciclados ou reutilizados, e há, então, a minimização do impacto ambiental. A gente consegue perceber nesse novo processo, quando a gente inclui, né, a reutilização e a reciclagem, a gente consegue minimizar o impacto ambiental, consegue gerar menos resíduos, né? Às vezes, quando a gente lá no processo produtivo troca algum produto que é utilizado, né, substitui um produto que seria mais tóxico ao meio ambiente ou até ao homem, por um produto menos tóxico, né, que tenha a mesma qualidade, que possa trazer um produto final com a qualidade similar, a gente consegue diminuir esse impacto ambiental. E é isso que a gente vai visar, né, na geração dos resíduos industriais. Não só a reciclagem e a reutilização, mas também um processo mais limpo, né, um projeto mais limpo. Então, a gente tem aqui, no desenvolvimento sustentável, que são diversas dimensões simultâneas que representam a sustentabilidade social, econômica, geográfica, cultural e ecológica. A gente não pode esquecer de nenhum desses setores, gente, né? A gente tem que não só pensar, vou pensar apenas no ambiente, na sustentabilidade social, esquecer o econômico, esquecer o cultural, geográfico. Não. O desenvolvimento sustentável ele tem que ser num todo, né? Contemplar todo esse tipo de sustentabilidades, né? E assim a gente consegue um ambiente equilibrado. O que tu acha a respeito desse desenvolvimento sustentável, professora Isadora? Então, professora Camila, realmente é um conceito-chave para a gente levar a nossa vida como cidadãos, como pessoas realmente responsáveis com a nossa vida, com o nosso consumo. Por quê? Porque o conceito de desenvolvimento sustentável, ele leva em consideração a manutenção e a conservação dos recursos ambientais para as presentes e para o uso das futuras gerações. Então, ele não teve mais aquela visão egoísta de que só a geração atual vai consumir e os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos. Então, quando vocês lembrarem do conceito de desenvolvimento sustentável, lembrem-se dessa vertente que ele traz no seu conceito a questão de preservar, de conservar, de usar com racionalidade os recursos, mantendo para as presentes e para as futuras gerações um ambiente equilibrado com saudável qualidade de vida para a nossa população terrestre.
É isso mesmo, né? Então vocês conseguem perceber a diferença, né, do desenvolvimentismo para o conservacionismo, né? O desenvolvimentismo, enquanto visava só a economia, não pensando na degradação do meio ambiente, o conservacionismo ele veio mudar. Ele é um modelo de desenvolvimento socioeconômico que mudou a história do meio ambiente, né? A gente vê que logo depois daqueles marcos, né, aquelas conferências que foram apresentadas para vocês na aula passada, a gente vê que teve essa mudança de pensamento. Então, o conservacionismo vem trazer um ambiente equilibrado, um ambiente sustentável, né? Ele é bem recente, vocês podem perceber que as primeiras legislações são da década de 80, bem recente em relação ao meio ambiente. Lembre-se do fator tempo, né? Dentro daquele pilar do desenvolvimento sustentável, sempre vai existir o fator tempo. Para a gente conseguir o equilíbrio entre os três componentes, há que se ter esse fator. Não é de um dia para o outro, não é rapidamente que vocês vão conseguir incluir essa ideia do conservacionismo, né, no trabalho de vocês, mas é importante que vocês já saiam com a ideia do conservacionismo, do desenvolvimento sustentável, de um ambiente equilibrado, né, não só no meio social, também no meio econômico, né, cultural, geográfico e assim por diante. Então, o que a gente consegue perceber sobre os resíduos industriais, a sustentabilidade ecológica, o que seria, né? O que a gente tem no conservacionismo, então, é uma limitação do uso de recursos facilmente esgotáveis. A gente percebe que eles começaram a limitar dentro dos recursos naturais, aquilo que a gente apresentou para vocês na aula passada, são os recursos naturais renováveis e os não renováveis. Começou a ter uma limitação da utilização dos recursos não renováveis e um cuidado com os recursos renováveis. É um dos fatores de sustentabilidade ecológica que o conservacionismo vem trazer para a gente. Também, a limitação do uso de produtos ambientalmente nocivos, questão dos agrotóxicos, a questão dos produtos que venham trazer. Lembrem-se que eu mostrei para vocês, né, que alguns dos acidentes foram causados por produtos que eram ambientalmente nocíveis. Vocês se lembram da nuvem tóxica, né, de pesticida? Então, é um produto ambientalmente nocivo. Então, começou a se ter uma limitação no uso desses produtos, né? Antes era usado de forma indiscriminada, agora não. A partir da resolução número 1 de 86 do CONAMA, da Política Nacional do Meio Ambiente, começou a ser controlado o uso desses produtos. Então, esse é também uma característica do conservacionismo. O incentivo à reciclagem, aquilo que eu mostrei para vocês, né? Que a partir de então eles começaram a ter uma importância maior dentro do processo produtivo com a reciclagem. O incentivo ao reuso dos recursos naturais. A gente consegue perceber nas indústrias que elas começam a reutilizar os recursos naturais. Antes o que entrava só como insumo e saía como resíduo, agora não, ele entra como insumo. No processo, quando ele é descartado, ele é reavaliado. Se puder ser reutilizado ou reciclado, eles vão reutilizar e reciclar, volta para o início de novo, vai passar o processo produtivo de novo, é um ciclo, entendeu? O que vai passar a ser produzido agora como resíduo de fato vai ser menor, vai ser uma quantidade menor de resíduo, consequentemente a poluição uma quantidade menor de poluição. Então começou a ser incentivado, né, esse reuso dos recursos naturais que entravam no processo produtivo. Também a valorização dos recursos renováveis. É aquilo que eu falei para vocês. Antes, o que eles acreditavam serem recursos renováveis absolutos, eles começaram a perceber que não era, né? Por exemplo, a água. A água, eles começaram a perceber que a água poderia ficar poluída e ela não conseguir se autodepurar, não conseguir se tornar de novo saudável sem aí a intervenção humana, porque a quantidade de poluentes que começou a ser lançado era maior do que a capacidade do córrego, do corpo hídrico de se autodepurar. Então eles começaram a valorizar mais os recursos renováveis, né? Começar a olhar com um olhar melhor para eles, que um dia eles poderiam estar acabando. Então vamos tentar reverter. A gente vê o caso de vários rios que já hoje, né, são conhecidos mundialmente pela sua contaminação. Um exemplo é o Rio Tietê lá em São Paulo, né? Hoje eles tentam fazer projetos para a limpeza do rio, mas é muito complicado, né? Então começou a partir essa visão conservacionista, ela vai trazer o uso de novas tecnologias para estar ajudando o meio ambiente, né? Então no Brasil isso ainda é bem recente, a gente está começando agora, né, a caminhar em relação a isso.
Então a gente vê que começa a ter a valorização desses recursos renováveis. Aqui também vai entrar, gente, as formas de energia, tá? Que antes acreditava-se que as hidrelétricas, elas eram eternas, né? Que nunca ia acabar, que nunca ia degradar o meio ambiente. Hoje já não se pensa exatamente assim. Embora o governo tenha ainda uma resistência muito grande em estar trocando os meios energéticos, mas a gente também vai ver na disciplina que vocês estão tendo logo após a nossa, outros meios de energia, né? Eles começam a valorizar mais a energia eólica, energia solar, que vê que é uma energia mais limpa. Antes considerava a hidrelétrica como limpa absolutamente. Hoje a gente já vê que a degradação que ela causa pode ser que não seja tão limpa assim. Então a gente traz isso para cá de novo. Não, vamos ver, o recurso renovável é de fato renovável eternamente ou não? A gente tem que cuidar, a gente sabe que tem que cuidar. E também ela veio trazer o conservacionismo, pesquisas de tecnologias, de otimização ou de baixa geração de resíduos e promoção de adequada proteção ambiental. É isso que a gente estava comentando agora, né? Ele veio trazer novas tecnologias para estar dando um apoio melhor ao meio ambiente, né? Ajudando mais nessa recuperação ambiental. E, professora Isadora? Esse tema é fantástico porque justamente esses exemplos que a professora Camila trouxe das novas práticas que são incentivadas dentro da corrente do conservacionismo, a gente pode ver visualizar na prática exemplos de indústrias que estão otimizando esses novos usos, né? Exemplo, a gente pode ver, a professora falou da questão das novas energias, a gente pode já ver indústrias utilizando, trocando o petróleo, trocando a energia elétrica por biomassa, né, feita de resíduos de bagaços de cana-de-açúcar, feito pela geração de queimas de casca de arroz. Um outro exemplo que a gente pode ver também na indústria de cosméticos, você aí, né, que quando vê aquelas revistinhas onde a gente pede cosméticos, sempre tem lá a questão de incentivar o uso do refil. O que é isso? É o reuso. A gente sabe que uma embalagem de cosméticos, ela é feita a partir do plástico de petróleo, né, que é um recurso natural não renovável. Então, os industriais, né, os produtores já estão vendo essa questão e estão estimulando o reuso, né, use o refil, né, você polui menos o meio ambiente. Tanto as embalagens desses produtos também sempre vem escrito reciclável, né, a preocupação com o descarte desses resíduos. Então, esses tipos de práticas, né, novas formas de energia, questão do reuso, incentivo à reciclagem, são práticas que vêm sendo adotadas advindas da corrente do conservacionismo, que é uma corrente que se preocupa em atrelar o desenvolvimento socioeconômico com a conservação e a preservação dos recursos ambientais. A gente vê que ele vem trazer para a gente também a baixa geração de resíduos, né? Vem estimular as empresas, aí que a gente vê a certificação ambiental, ISO 14001, né? Que vem trazer justamente isso, né? Processo produtivo mais limpo, um processo produtivo que pensa no meio ambiente, que vem trazer até a concorrência com empresas que ainda não visam esse meio ambiente equilibrado, né? A gente pode ver, né, professora Isadora, que algumas empresas, elas não possuem essa certificação e acaba perdendo para os concorrentes que já possuem, né? Hoje a gente vê que o pessoal está bem mais ligado nessa questão ambiental, está interagindo melhor com as empresas que têm a certificação do que com as empresas que estão saindo perdendo aí. Exatamente, até uma preocupação internacional, a questão do selo verde, vocês já devem ter ouvido falar em empresas que têm o selo verde, ou seja, todo o processo produtivo, desde a captação da matéria-prima, da árvore reflorestada, todo o processo, o uso de água, o uso de energias, tudo da forma mais limpa até o final, até o destino final do seu produto. Hoje em dia, né, uma empresa que tem certificação de selo verde, né, que se preocupa com o meio ambiente, é uma empresa que até ela ganha respaldo no cenário internacional para participar de vendas, de exportações, ao contrário de uma empresa que não tem essa noção de responsabilidade socioambiental, ela está ficando para trás, ela já não está sendo preferida, porque hoje no cenário internacional a noção de sustentabilidade
sustentabilidade, ela já é uma noção que é essencial para o empresário, né, que queira manter sua linha de produção competitiva. É isso mesmo, professora Isadora. Nós, como técnicos em meio ambiente, vocês, né, que já são técnicos em meio ambiente, estão apenas fazendo essa disciplina complementar, né, vocês podem estar colaborando com as empresas nesse sentido de certificação, né, através das auditorias ambientais, então vocês podem estar colaborando. Pega todos os passos da certificação e vamos tentando estimular os empreendedores a estar com essa visão mais ambientalista também. Tentar fazer eles entenderem, né, que o ser ambientalista não é ser aquela pessoa que não pode desenvolver economicamente. A gente vê que a economia e o meio ambiente, eles podem sim andar juntos, né? O conceito da sustentabilidade. Então vamos continuar aqui. Bom, já estamos quase chegando ao final da nossa aula, vamos trazer um resuminho para vocês entenderem melhor. Daqui a pouco vocês vão fazer a atividade de sala, né, que é bem bacana, traz essa diferença para vocês conceituar certinho o desenvolvimentismo, conservacionismo. Mas vamos ver aqui o que a gente quis passar mais nessa aula a respeito do desenvolvimentismo e o conservacionismo, que são modelos de desenvolvimento socioeconômico, um que já existiu, desenvolvimentismo, e o outro que está agora começando a caminhar, que é o conservacionismo. O desenvolvimentismo, então, ele se mostrou incompatível com o crescimento populacional e as exigências ambientais. A gente viu, né, diversas razões por ele ter se mostrado um desenvolvimento, um modelo de desenvolvimento incompatível em virtude da utilização indiscriminada dos recursos naturais, da poluição que ele veio trazer, né, e dessa percepção dos acidentes ambientais. Todos eles a gente tem que lembrar, estávamos no modelo desenvolvimentista, né, visava o lucro econômico sem visar a sustentabilidade ambiental. A gente viu, só relembrando, né, um caso de um acidente aqui no Brasil, do Césio 137, que a empresa em questão ela não se importou em estar pegando esse resíduo potencialmente perigoso, não só para a população em si, também para o meio ambiente, e está dando uma destinação adequada. Ela só descartou de qualquer forma num terreno baldio e acabou contaminando várias pessoas, trazendo várias mortes, né, e trazendo um passivo ambiental gigantesco. Então essa era a visão do desenvolvimentismo, né? Eles trabalhavam com os insumos e depois descartavam de qualquer maneira. O meio ambiente que resolva e que dê o jeito de recuperar-se a si mesmo. Mas a gente vê que não é assim, né? Então os acidentes veio aí mostrar para esse pessoal que esse modelo não dava certo. E aí, então, depois do desenvolvimentismo, foi o conservacionismo, que a gente também. Ele é um modelo novo, então ele precisa ainda ser aprimorado. Não é um modelo ainda 100% fechado, como eu disse para vocês. Ainda existem empresas que se encontram aqui no desenvolvimentismo. A gente vê muitos casos ainda hoje, né, de acidentes ambientais, de empresas descartando seus resíduos de qualquer forma, indiscriminado no meio ambiente. E ele também é um processo que pode levar anos. É aquilo que eu disse para vocês, não se esquecerem. O fator tempo, né? Então, o conservacionismo, embora ele venha trazer toda essa visão sustentável, né, um meio ambiente equilibrado, socialmente justo, economicamente viável, ele ainda é um modelo socioeconômico que ele pode levar anos ainda para ser totalmente implementado, né? Como eu disse para vocês, o desenvolvimentismo ainda tem muitas empresas ainda com essa visão, mas a gente tem que tentar mudar. Então, nós como técnicos em meio ambiente temos esse potencial de estar mudando o meio ambiente, estar mudando a cabeça das pessoas que são os industriários, os comerciários, e estar fazendo diferente daqui para frente. Então, vamos aderir aí ao conservacionismo, não é, professora Isadora? Muito bem, professora Camila. A gente vê que é uma onda já global, uma tendência mundial, apesar, quando você falou, ainda existem empresas, principalmente aquelas menores, né, de menor potencial, que não tem essa preocupação, mas a tendência é essa, que o conservacionismo, né, ele se predomine como um modelo ideal, né, e vocês como técnicos em meio ambiente, como muito bem a professora ressaltou, possam compreender, possam fazer com que a empresa que vai contratar vocês para serviços de consultoria, ela possa aliar práticas ao meio ambiente sustentável e com a geração do lucro, com a geração do desenvolvimento socioeconômico. E a gente espera, né, professora, que o conservacionismo, ele se deslanche e se consolide no mercado, que ele venha para ficar e que o desenvolvimentismo não volte mais. É verdade, gente. A gente tem que tomar cuidado para que o desenvolvimentismo não volte, né? Que eles não comecem a tratar novamente a economia
com mais prioridade do que realmente o meio ambiente em si e a vida, né, dos moradores daqui da Terra. Então, a nossa aula está quase terminando. A gente trouxe uma atividade de sala para vocês, bem bacana. A gente vai exemplificar uma empresa. Nossa próxima é a atividade de sala. A gente vai exemplificar uma empresa para vocês. Acredito que todos vocês já devam estar com a atividade em mãos, né? A gente vai exemplificar essa empresa. Os tutores de sala, qualquer dúvida, pode estar mandando pra gente. Vocês vão ter que responder umas questõezinhas aí. Eu coloquei um texto bem bacana, depois na hora que nós voltarmos, nós vamos ler o texto juntos, né? Identificar, né, dentro das questões, né, o que pode ser observado e vamos dar uma solução final aí para esse problema que eu coloquei para vocês. É bem bacana a atividade de hoje, né, professora Isadora? Exatamente. A gente pensou em uma coisa, em atrelar um exemplo prático aqui de uma realidade que é nossa, né, do estado de Rondônia, que a gente vê, e aí para vocês pensarem qual modelo de desenvolvimento é essa atividade que a gente vê em todos os lugares, ela está se enquadrando da forma hipotética que foi posta ali, e vocês como técnicos em meio ambiente, o que vocês poderiam sugerir se vocês acham que esse modelo não está de acordo, né, para como seria um processo produtivo adequado nessa atividade. Isso, nós vamos ter 20 minutos aí para pensar. Mandem para a gente no chat as respostas de vocês. Se tem algum caso parecido, né, na região de vocês, acredito que aqui em Rondônia não é um caso muito difícil de se observar, mandem para a gente também, que a gente vai estar explicando aqui na aula, posteriormente, né, na hora da aula atividade, o que a gente poderia estar resolvendo aí junto com vocês. Então é isso, gente, a nossa aula de hoje. Agora vocês sigam com os tutores de sala, participem com a gente no chat, viu? E até daqui a pouquinho com a nossa aula atividade, é isso, professora? Exatamente, a gente volta para a resolução da atividade e ver a participação de vocês, o que vocês conseguiram contribuir com o que foi proposto. Então, até mais e a gente se encontra daqui a pouco para resolver a aula atividade. Olá, estamos de volta aqui com a nossa atividade de sala para a gente responder. Eu e a professora Isadora vamos tentar ajudar vocês, né? Vamos ver as participações aí no chat, se teve alguma, senão a gente vai iniciar as respostas. E aí, professora Isadora? Por enquanto, professora Camila, o pessoal ainda não começaram a se manifestar, acho que estão pensando bastante para fazer essa atividade de sala. A gente pode começar lendo o enunciado para ver se as dúvidas surgem no decorrer e a gente pode auxiliar. Então a gente vai fazer uma leitura do texto que vocês receberam aí, enfatizando alguns tópicos principais, né? Qualquer dúvida ou até mesmo as respostas, né, que vocês chegaram aí em conjunto, posta pra gente no chat pra gente estar lendo aqui para todos os polos, né, para todos vocês. Vamos lá ler aqui na lousa? Então, a atividade que vocês receberam foi a respeito de um lava-jato, né? Que a gente colocou aqui Auto Mais Lava Jato, um nome fantasia, né? É uma empresa de lava-jato desde 2013, então, um ano, né, de operação, quase dois, já estamos quase no finalzinho de 2014. Então tá, empresa de lava-jato desde 2013, o Auto Mais Lava Jato realiza lavagem de automóveis e motocicletas. Não trabalha com veículos pesados, informação importante, porque existem resíduos que só os veículos pesados eles vão trazer, então a gente descartou os veículos pesados. Nos processos de lavagem, eles utilizam apenas água, detergente desengraxante alcalino. Esse detergente ele é usado para limpeza do chassi, sujeira dos motores, limpeza pesada dos pisos, dos pátios de manobras. Para isso que eles vão utilizar aí o detergente. O aspirador de pó industrial e a cera automotiva para dar um brilho aos veículos. Ele é um lava-jato simples, né? A gente vê que é só de carro e de motocicleta. Está localizado próximo a um córrego. Isso aqui a gente vê muito, né, gente? Vários lava-jatos localizados próximo de córregos. Numa pacata cidade do interior do nosso estado.
O detergente utilizado, isso aqui é a informação que eu coloquei para vocês, só para vocês verem o potencial poluidor do detergente. A gente não vai se ater, de fato, à composição química dele, mas só para vocês terem uma ideia, né? Ele é composto de ácido sulfônico, soda líquida, lauril éter sulfato de sódio, tripolifosfato de sódio, silicato de sódio alcalino, carbonato de sódio, corante, formol e água. Se vocês jogarem essa composição na internet, vocês vão conseguir encontrar alguns detergentes e também o potencial poluidor desses detergentes, né? Vão poder ver que ele é um detergente bem específico de lava-jato. Algumas pessoas, né, conhecem já esse detergente. Bem interessante a gente ver. E o aspirador de pó, ele tem o índice de eficiência classificado pelo Inmetro como C. Deixa eu ver que ele gasta aí uma energia bastante. Então, quando as pessoas chegam ao lava-jato, os veículos são estacionados em rampas de lavagem, onde os resíduos gerados têm maior facilidade em escoar para o córrego. E o seu José, que é o dono do empreendimento, ele fez todo o projeto de escoamento. Só ressaltando aqui que o seu José não é técnico em meio ambiente, viu? E ele disse que ele economizou muito, porque ele não precisou contratar um profissional para fazer o escoamento, né? Já jogou tudo aí para o córrego. E desde o momento em que o veículo chega até o momento de finalização da lavagem, essas mangueiras, né, as mangueiras de lavagem, elas são mantidas abertas. Mas tem uma razão, viu? O seu José disse que é para economia do tempo. Quando questionado sobre as questões ambientais, o empreendedor do Lava Jato, ele garante que não há orientações ou fiscalizações, mas que o negócio local a cada dia ganha um novo freguês, devido ao preço atrativo e ao mercado aquecido no segmento de automóveis. Vocês conseguiram perceber como que é esse lava-jato que a gente montou aí hipoteticamente para vocês, né? Conseguiram perceber os fatores. Então, eu vou passar para a primeira questão e a gente volta no texto para estar discutindo a primeira questão. Primeira questão que eu coloquei aí junto com a professora Isadora para vocês, era para vocês discorrer sobre o modelo apresentado, o modelo econômico, né, que seria dizendo em qual modelo de desenvolvimento econômico que ele se enquadra e por quê. Qual e por quê. Então, vamos voltar lá? Então, professora Isadora, o que você acha? Qual será esse modelo de desenvolvimento socioeconômico que o nosso Alto Mais Lava Jato se enquadra? O participante aqui, o Reinaldo Elisário, já colocou, tutor presencial, já colocou a contribuição dele, professora Camila, e no sentido correto da questão. Eu vou ler a contribuição aqui do Reinaldo e complementar em seguida. O Reinaldo diz, como a resposta da o modelo é o desenvolvimentismo, pois o mesmo não faz reciclagem de nenhum produto usado e nem o controle de água. Ele conseguiu perceber, né, que essa questão dos insumos utilizados são utilizados uma vez descartados e a água é utilizada de mangueira aberta sem nenhum controle, sem nenhuma reutilização. O Reinaldo Elisário, ele continua dizendo aqui na resposta que o mesmo visa o lucro e a eficiência na agilidade dos serviços prestados, não se preocupando com o desperdício d'água e muito menos com o controle dos poluentes usados. Este empreendimento, pelo que se percebe, não tem fiscalização das autoridades competentes. Olha aí, muito bem, ele percebeu o viés do Estado sendo omisso, né, como poder público. Aquele que a gente viu no artigo 225 da Constituição, o poder público e a coletividade, eles têm que lutar pelo ambiente equilibrado. Então, pelo que se viu no enunciado do texto, a professora Camila leu que não tem nenhuma atividade de controle, de fiscalização, de orientação para que esse profissional do Lava Jato ele pudesse, né, estar de acordo com as normas ambientais. Então, muito bem colocado aí pelo Reinaldo Elisário, que o desenvolvimento
a questão da corrente desenvolvimentista, né, foi utilizada nesse exemplo hipotético por uma série de fatores que não estão de acordo com a noção de desenvolvimento sustentável dentro de um processo produtivo. É isso mesmo, está correta a resposta, viu? E a gente consegue perceber, né, dentro desse exemplo que a gente deu para vocês, o desenvolvimentismo, de que forma? A gente vê na leitura do texto que a gente tem desperdício de água, o detergente que está indo para o córrego, ele pode estar eutrofizando esse córrego, né, trazendo uma maior quantidade de fósforo, consequentemente uma maior quantidade de matéria orgânica que não vai ter como fazer a degradação. E a gente vê aqui também, né, vamos dar uma olhadinha aqui. Esse detergente, quando ele é utilizado para esses tipos de limpezas que a gente colocou para vocês, a gente consegue perceber o seguinte, que desse processo sai também a areia, né, gente? Que é a areia proveniente dos veículos, da sujeira dos pneus, e essa areia vai escoar todo para o córrego. O que vai acontecer, né? Vai acontecer o soterramento do córrego, né? A gente consegue pensar que um ou dois veículos, a sujeira de um ou dois veículos não consegue poluir esse córrego, mas a de um lava-jato, né? Que vem trazer uma carga aí grande, tanto do detergente, que é um forte poluente, quanto dessa areia que está indo para esse córrego, né, juntamente com óleo, com graxa, proveniente desses resíduos, vai trazendo a degradação ambiental desse córrego. E também, gente, a questão da eficiência energética, que hoje em dia se fala bastante com a questão da sustentabilidade. A gente sempre tem que estar olhando nos equipamentos elétricos que a gente compra, a eficiência classificada do Inmetro. Esse que a gente colocou aqui é só um exemplo, né, do aspirador de pó, classificado com eficiência como sendo a classe C, né? Uma classe ruim. A gente pode tentar buscar uma classe melhor. Então tá, vamos para a segunda questão aqui, professora? Muito bem, professora Camila. Antes de irmos para a segunda questão, só queria reiterar que o tutor presencial, Reinaldo, ele mandou que a colaboração que eu acabei de ler anteriormente foi do aluno Onésimo. Parabéns, Onésimo, pela sua colaboração, estava no sentido correto. É isso que a gente quer, vocês participando e conseguindo assimilar o conteúdo dado com o que foi, né, explanado aqui na nossa aula. Isso mesmo, parabéns, Onésimo. E a gente vê aqui então na questão 2. Transforme o modelo apresentado de forma que ele se torne ecologicamente sustentável. Reescreva o processo de lavagem e introduza mecanismos sustentáveis. Como que a gente poderia estar reescrevendo esse processo, professora? O que você... Vou apagar aqui, para a gente conseguir visualizar melhor, né? De tentar reescrever esse processo. Bom, aqui, por onde a gente pode começar, né, professora Isadora? No processo de lavagem, ele utiliza o detergente, o aspirador de pó e a cera automotiva. A respeito da água, o que a gente poderia fazer a respeito da água? A gente poderia estar usando essa água de uma forma racional, a água que poderia ser captada por um sistema de chuvas, como a gente no nosso estado a gente tem um regime hídrico pluvial bastante, né, proveitoso nesse sentido. Ele poderia estar captando do telhado água para se usar nesse processo, né, evitando assim o uso da água dos mananciais ou o uso da água da companhia de água e esgoto. Assim ele geraria economia e estimularia o uso dos recursos, né, renováveis, né, nesse primeiro momento. E além disso, além de utilizar a questão da água reaproveitando da chuva, ele poderia também utilizar uma água de enxágue, né, após ter passado a questão da lavagem, do sabão, ele poderia utilizar essa água que é feita para o enxágue e num sistema de armazenamento, onde posteriormente ele poderia estar lavando os pisos ou estar usando para um outro aproveitamento essa água secundária que não estivesse tão suja da primeira fase, do primeiro mecanismo de lavagem, né? Isso daí, que é como a gente viu no sistema conservacionista, é estimular o
uso, né, dos insumos, dos produtos. Uma outra coisa também, professora Camila, que poderia estar sendo destacado é o modelo vocês já ouviram falar do lava-jato a seco, né, lavador de carros a seco. Então procurem no YouTube ou em outras fontes como é que eles se lavam. Eles usam apenas alguns ml de água, se eu não me engano 30 ml de água, adicionado a produtos químicos não poluentes, que vão otimizar a lavagem desse carro sem precisar daquele enorme quantitativo de água, desperdiçando aí o nosso potencial hídrico, né, e economizando na questão da lavagem. Isso mesmo. E também eu até grifei ali para vocês, né, na lousa, a questão das mangueiras abertas, né? Uma das opções seria essa da lavagem a seco, que a professora Isadora exemplificou, mas de qualquer forma, se ele não fosse aderir pela lavagem a seco, ele poderia estar aderindo a um consumo sustentável, né? Fechando as mangueiras. Uma coisa bem simples, né? Talvez ele otimizaria, não perderia no tempo, porque a mangueira aberta, ele achando que teria uma eficiência de tempo melhor, talvez ele não fosse realmente isso, e ele poderia, fechando as mangueiras, né, fazendo esse controle de fechamento, está economizando também no recurso água. Também aqui, o que ele usou mais? Vamos olhar aqui na lousa. O detergente que eu coloquei aqui o desengraxante alcalino. Coloquei as especificações para vocês, né? Ele poderia estar procurando no mercado algum detergente que viesse em substituição a esse detergente. Esse detergente é bastante conhecido, né, no meio dos lava-jatos, ele é um detergente altamente poluente, degrada o meio ambiente, então ele poderia estar procurando opções mais eficientes. Um detergente biodegradável, né, um detergente que quando fosse para o tratamento final dos resíduos, ele pudesse degradar menos, né? Trazer uma eficiência melhor, não ser prejudicada a qualidade de lavagem dos veículos e também não ser prejudicado o meio ambiente. Esse é o equilíbrio que a gente viu na aula de hoje no conservacionismo. Não é isso, professora? Exato, e nisso daí vocês, como profissionais de técnico em meio ambiente, vão ser responsáveis por essa sensibilização, né, justamente dessa questão. No exemplo hipotético que nós trouxemos, o senhor José, ele simplesmente improvisou uma série de coisas, né, visando um modelo desenvolvimentista, que ele tá dando lucro ao empreendimento dele, mas ele não se preocupou que ele, contratando um profissional técnico meio ambiente, um profissional da área ambiental, ele poderia otimizar a questão da linha de produção dele, economizando os recursos, né, ambientais, contribuindo para a conservação dos recursos ambientais, bem como contribuindo também para o lucro do empreendimento dele. Então, vocês como profissionais, cabem a vocês levarem essa missão de disseminar entre aqueles que não têm o conhecimento a importância de se levar a preocupação ambiental para esses processos produtivos, né? Então, a gente poderia ver aqui que vocês, estando atentos à situação, poderiam ver até no primeiro momento a questão das rampas. O seu José, no nosso exemplo, ele fez as rampas inclinadas já para o resíduo de sujeira que saísse do carro escoar diretamente no igarapé. E a gente viu que não é o modelo ideal e vocês podem estar orientando nessa questão. Isso mesmo. Aqui mais um item que ele utiliza na lavagem, o aspirador de pó industrial, e como a gente colocou aqui para vocês, classificado pelo Inmetro como classe C, né? É aquilo que eu falei anteriormente para vocês. Então, o que o seu José vai ter que fazer aí para mudar esse sistema dele e trazer aí mais para a ideia do conservacionismo? Mudar o seu aspirador de pó, né? Trazer a ideia da economia, da classificação com a classificação melhor. Então, o que ele poderia fazer? Procurar dentre a classe dos aspiradores de pó algum que tivesse classe A, né? E se no máximo ele não conseguisse um classe A, um classe B, tentar reverter isso aí, né? Tentar trazer para o mais economicamente viável possível, né? Gastando menos energia elétrica, trazendo para uma classificação melhor do Inmetro. Isso otimizaria, né, professora Isadora, a utilização elétrica, né? E ele conseguiria também um resultado similar. Exatamente, professora Camila. E a preocupação com as fontes de energia e com o consumo de energia, hoje em dia, ela é uma das prioridades, visando práticas sustentáveis, né, de se preocupar com
a eficiência energética dos aparelhos, né? A gente tem aquele selo do Inmetro que qualquer um de vocês, quando adquire um eletrodomésticos, pode observar que tem a categoria A, B, C e D. Quanto mais do A, ele é mais econômico energeticamente, e indo para baixo, né, B, C e D, ele é menos econômico. Então, são coisas simples que podem contribuir para otimizar, né, a questão do uso de energias no processo produtivo. Isso mesmo. Vamos olhar mais o que o seu José usa? Ele usa também a cera automotiva, né, para dar brilho aí aos veículos. Essa cera ela poderia estar sendo analisada e a gente trazer uma opção de cera que fosse melhor, né, talvez com produtos sem tanto biodegradáveis, né, que pudesse estar sendo descartados no meio ambiente, mas de uma forma que não fosse ser prejudicial. Quando a gente vê que quando os lava-jatos utilizam as ceras, eles utilizam esponjas, né, para estar passando esse produto, e depois isso também vai ser descartado no meio ambiente. De que forma, né, como que vai ser descartado? Como a gente exemplificou o interior de Rondônia, dificilmente a gente vai ter uma coleta seletiva, dificilmente a gente vai ter um aterro sanitário, né? Então, tentar trazer uma cera biodegradável, uma cera que vai conseguir não prejudicar tanto o meio ambiente, né? Para a gente estar conseguindo descartar esse resíduo de forma melhor, que o meio ambiente não vai ser degradado. Não é isso, professora? Exatamente, professora Camila, bem lembrado. Isso. Aí, o que ele diz aqui ainda para a gente? Que informação que é importante também para a gente estar trazendo para o conservacionismo. Ele diz aqui que ele mesmo, né? Ele que fez todo o projeto de escoamento, visando a economia. E a gente vê que o fato dele estar levando esse escoamento diretamente ao córrego, sem passar por nenhum tratamento prévio, pode estar prejudicando esse córrego, né? Aqui no exemplo a gente não colocou a situação do córrego, mas a gente pode imaginar em que situação que está esse córrego, né? Recebendo essa carga de poluentes, recebendo toda essa sujeira que traz do lava-jato, ele não tem, como ele mesmo projetou, ele fez uma rampa íngreme que fosse direto ao córrego e ele não tivesse problema. Não colocou nenhuma caixa de areia para estar retendo esses poluentes, não colocou nenhuma filtragem, não colocou nenhum meio de tratamento desse resíduo. Isso vai causar uma poluição ambiental considerável, né, professora Isadora? Exatamente, professora Camila. Ainda mais se a gente for pensar que esse córrego seja o córrego que abasteça o consumo de água humano da cidade, ou que abasteça uma região pecuarista onde os animais usam essa água para dessedentação. Então, a gente pode ver que como uma atividade, né, ela pode ser potencialmente poluidora do nosso recursos naturais e levar uma série de riscos e uma série de danos à população e ao ambiente em si. Então, a questão do barato pode sair caro. No nosso exemplo, a gente viu que o seu José improvisadamente, né, fez uma rampa lá e não quis se preocupar se a rampa estava íngreme, levando os resíduos da lavagem para o córrego, e justamente aí como eu reforço o papel de vocês como técnicos em meio ambiente, onde vocês iam estar orientando com questões simples, com adequações simples, para que o empreendedor, né, nessas práticas, ele tivesse uma conduta muito mais assertiva, muito mais preocupada com a saúde ambiental, né, com a qualidade dos recursos ambientais. Então, a gente tem essa problemática que nas mãos de vocês, como profissionais formados, vocês vão levar esse esclarecimento aos setores, aos segmentos e às pessoas que ainda não têm, né, essa perspectiva, essa noção de quanto pode ser nocivo ao meio ambiente as suas práticas inadequadas. Então, agora a gente consegue delimitar o Alto Mais Lava Jato de uma forma ambientalmente viável, né, sustentável. A gente conseguiu delimitar ali quais as trocas que ele poderia fazer, como ele poderia tratar o recurso, né, renovável até então, a água, e também o que ele poderia fazer ali no final? Adequar o seu preço aos do concorrente, né, que ficasse de forma uma concorrência justa, que ele pudesse estar projetando esses meios de desenvolvimento sustentável a não ter prejuízo para o seu negócio também. Fizesse um negócio que fosse viavelmente econômico e também não prejudicasse o meio ambiente, né, trouxesse um ambiente equilibrado a todos. Então, diante dessas mudanças que a gente sugeriu para o seu José, vamos para a terceira questão, ver o que a gente consegue observar, né? E explique em qual modelo de desenvolvimento econômico o seu novo modelo, esse modelo que a gente acabou de formatar, se transformou, e explique o porquê. E aí, professor Isadora, o nosso Lava Jato
depois de todas essas mudanças que a gente fez, todas essas trocas, né, em que modelo de desenvolvimento econômico a gente poderia estar enquadrando ele? A gente viu que antes, no primeiro exemplo, ele se enquadrava no modelo desenvolvimentista, totalmente inadequado a práticas de conservação do meio ambiente, da sustentabilidade, e com os ajustes que a gente fez, com as dicas que a gente fez, que o seu José poderia estar adotando para práticas, né, de sustentabilidade. Agora, com essas novas práticas já ajustadas, o nosso empreendimento, o nosso Lava Jato, se tornou um modelo conservacionista, ou seja, onde ele se preocupou com todas as etapas do processo industrial, né, do processo produtivo, adequando, tornando sustentável. O que a gente falou, poderia ter captado água da chuva, né, ele, no exemplo novo agora, ele captou água da chuva e armazenou numa cisterna para utilizar a lavagem, né, ele pegou e reaproveitou a água de lavagem para uma lavagem de um piso ou de um segundo aspecto. Ele trocou o maquinário dele, o aspirador, por um aspirador categoria C, por um do consumo A, né, muito mais eficiente. Ele adequou a rampa para não estar descartando diretamente no igarapé, no rio da região, ou seja, uma série de medidas que agora implementadas tornam o nosso empreendimento de acordo com o modelo conservacionista, conforme foi explicitado na nossa aula de hoje, não é, professora? É isso mesmo, e é o que a gente espera, né, que a gente consiga transformar a partir de agora, né? Vocês, como técnicos em meio ambiente, quando for para o mercado de trabalho, provavelmente vão encontrar situações similares, né? Não só em lava-jatos, como foi a nossa hipótese aqui, o nosso exemplo, mas também em diversas indústrias, no comércio. A gente sempre vai deparar com empresas com a visão desenvolvimentista, né? E o que a gente tem que fazer é isso, pensar o processo como um todo, né? Ver quais são os insumos utilizados, como é o processo produtivo, para a gente tentar pensar uma reutilização, uma reciclagem, como a professora Isadora abordou, a questão das cisternas, né, para estar reutilizando a água da chuva, a questão de um tratamento prévio da própria água utilizada no lava-jato, para que ela possa ser reutilizada, né? Então a gente consegue perceber essas mudanças, né, no pensamento da pessoa para o conservacionismo. A mudança do detergente, talvez, com produtos menos degradantes ao meio ambiente, a mudança do aspirador de pó, tudo isso vai contribuindo para que as empresas voltem e tragam para a gente um processo conservacionista, né? Na indústria a gente vai encontrar indústrias de diversos segmentos, então a gente pode estar trazendo também esse processo mais limpo, essa reutilização, o projeto mais limpo, que é o mais importante, né, gente? Não só o processo, mas também o projeto. Antes da gente pensar o processo, a gente consegue projetar e ver todos os possíveis degradações, né, os possíveis impactos ambientais que aquele nosso empreendimento vai causar, e antes de que ele possa causar tudo isso, a gente consegue projetar anteriormente uma maneira mais limpa, que é o nosso objetivo com essa disciplina, né, gerenciar os recursos industriais, né, professora Isadora, de forma que venha trazer um projeto mais limpo e, consequentemente, um processo mais limpo também, né? Exatamente, que vocês, como formados, né, nesse curso técnico, possam orientar tanto a sociedade quanto os segmentos de produção, né, como aplicar essas práticas, como fazer esse gerenciamento in situ, né, propondo soluções economicamente viáveis e possíveis do ponto de vista ambiental. A gente viu, às vezes, com pequenas práticas, o seu José, do nosso exemplo, saiu da obscuridade para um esclarecimento, onde ele, com coisas simples, pôde adequar o modelo, pode adequar a questão dele do seu empreendimento. Agora a gente tem também novamente o Onésimo participando aqui, que fala que todo empreendimento que respeita o ambiente em um todo e respeita a mãe natureza, ele vai de encontro ali a ser um modelo conservacionista. Parabéns, Onésimo, você entendeu muito bem a questão, contribuindo sempre. E é isso, professora Camila, que o modelo conservacionista ele se desenvolva cada vez mais e que as nossas fábricas, os nossos empreendimentos, eles sejam sensibilizados por essa nova onda, né, de preservação ambiental que a gente tem visto se expandir pelo nosso país e pelo mundo.
Bem bacana a participação de vocês, é isso mesmo que a gente está conversando aqui, eu e a professora Isadora, é trazer um modelo conservacionismo para a gente, né? Nossa aula está chegando ao finalzinho, mas antes vamos lembrar o que eles têm mesmo, professora Isadora, no ambiente virtual de aprendizagem essa semana? Eles têm justamente a atividade no ambiente, né, para fazer um questionário com 10 perguntas, né? As 10 perguntas são objetivas, né, de alternativas de A até D, né? Então no caso o questionário ele tem um tempo aí amplo para vocês responderem, porque ele vai contemplar perguntas tanto da teleaula 1, da teleaula 2 e da teleaula 3 que vai ser dada, né, posteriormente. Então eu sugiro que vocês revisem as teleaulas já dadas, revisem a indicação aí da carta de navegação, quais as páginas que esse questionário vai abordar, né, as perguntas, e ele vai ser um instrumento essencial para a fixação do conteúdo que foi passado em aula. Isso mesmo, vocês têm até o dia 7 agora, né, para estar resolvendo esse questionário e mandando para a gente no ambiente virtual as respostas, né. Qualquer dúvida, né, entre em contato também com os tutores de vocês e podem mandar para a gente também. Se ficou alguma dúvida dessa aula para a próxima aula, vocês podem mandar no chat também, na próxima aula, que a gente tira um tempinho e responde também para vocês, para que nenhuma dúvida fique, entendeu? Que vocês possam sair daqui com todas as dúvidas de vocês sanadas. A gente sabe que é um módulo complementar, você já tem bastante conhecimento no técnico em meio ambiente, mas a gente está aqui para ajudar vocês na formação de vocês para terminar. E é isso, a nossa aula hoje está chegando ao fim, né, professora Isadora? Foi bem bacana essa ideia, né, que a gente trouxe para eles, dos modelos de desenvolvimento econômico, e espero que eles possam, a partir de hoje, estar buscando o modelo do conservacionismo, né? Exatamente, acho que a gente conseguiu elucidar muito bem os conceitos, né, de desenvolvimentismo e conservacionismo, e eles, como futuros profissionais, né, em breve terão o seu CREA, seu registro no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, assim como nós temos como profissionais da geógrafa e engenheira. Vocês vão ter e vocês vão poder atuar sabendo que o viés do modelo conservacionista é o caminho adequado para vocês proporem as políticas, né, no âmbito do gerenciamento de resíduos industriais, quando vocês forem contratados para orientar algum projeto ou alguma atividade produtiva. É isso aí, a gente agradece a participação de todos vocês pelo chat, aos tutores de sala que acompanharam as atividades de sala, né? Trouxe pra gente aqui algumas respostas e a gente ficou muito contente de saber que todas as respostas foram realmente, esse é o sentido, é isso que a gente tem que começar a entender a partir de agora. E a gente agradece a todos vocês e espera vocês na nossa próxima aula, nessa próxima quinta-feira, né? A gente vai trazer um conteúdo bem bacana para vocês também. A gente agradece e vai se despedindo. Obrigada, professora Isadora, pela sua participação também aqui com a gente. Obrigada, professora Camila. A gente se vê no próximo encontro. E é isso, a gente se vê no próximo encontro. Boa tarde e tenham um bom final de semana também. Até a próxima.